Querido Pai nosso que está no céu, nós te louvamos nessa noite porque teu nome é santificado em nossas vidas, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, na nossa casa, na nossa saúde, na nossa família. O teu nome é santificado. A tua vontade é feita porque o teu reino está dentro de nós. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não compreendemos, o Senhor está atuando segundo a tua vontade. E à medida que damos liberdade a Ti, à medida que removemos a nossa carne e damos liberdade a Ti, o Senhor pode então fazer muito mais livremente dentro das nossas vidas e através das nossas vidas a Tua vontade. Tua vontade é soberana, Tua vontade é majestosa, Tua vontade governa esse lugar, Tua vontade governa nossas vidas. E nessa noite nós Te adoramos pela Tua vontade. Obrigado por nos ensinar os Teus preceitos, Teus estatutos, Tuas regras, a Tua graça manifestada. Obrigado por nos instruir na Tua palavra. Obrigado por nos ter dado o Teu bom Espírito para nos ensinar. Obrigado por não retirar a Tua palavra da nossa boca. Ensine-nos nessa noite, Pai Celeste. Desde já nós Te damos a glória. Estamos Te adorando, Te dando a honra. E Te exaltamos nessa noite porque o Senhor é soberano nesse lugar. Então faça da Sua forma, da Sua maneira. Fale comigo, fale com os meus irmãos que estão aqui. Fale com aqueles que acompanharem esse culto pela internet. Fale de igual maneira cada um e justifique a fé de cada um de nós. E nós Te damos a glória por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode assentar, amados, com a vontade. Paz, boa noite. Que desânimo, hein? Paz, boa noite. Eu acho que o pastor tem que falar desanimado para vocês falar animado, né? A gente fala com animação, vocês... Acordou? Aperta, dá um beliscão nessa pessoa do seu lado aí, vê se ela está acordada. Se não tiver, ela vai acordar com seu beliscão. Eu creio que o Senhor vai poder nos instruir hoje. Você sabe que amanhã nós começamos 3 dias de jejum, né? 3 dias de jejum, você pode jejuar desde cedo até as 18 horas e nem encerrar às 18 horas. Durante o dia você pode beber água, tá bom? Isso é muito bom. E você também pode, se você tiver com isso no seu coração, com essa condição, você pode virar o dia também. Aí faz segundo propõe no seu coração, a sua fé. Mas o importante é que nós todos estejamos esses 3 dias em jejum. O jejum ele vai servir para quebrar a nossa carne. Nós precisamos quebrar a nossa carne. Eu estava dizendo para minha esposa esses dias, falei, só tem uma coisa que está entre mim e o propósito de Deus para a minha vida. Só tem uma coisa. Já sei que coisa, é o diabo. O diabo é uma coisa, mas não é o diabo. O diabo ele só pode atuar na vida de um crente através dessa única coisa que está entre você, vou falar de mim, que está entre mim e o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida e tem algo que está entre você e o propósito. E esse algo chama-se carne. Carne. Não é o diabo. O diabo ele atua só por meio da carne, nos pensamentos, emoções, soprando pensamentos, soprando sentimentos errados em você, despertando em você esse tipo de sentimento. E ele desperta esse tipo de sentimento, por exemplo, desejo sexual desordenado, irmão da internet. O desejo sexual desordenado, ele é instigado pelo diabo, através da sua carne. Por quê? Porque ele acha um espaço na sua carne para atuar ali.
E soprar na sua mente e fazer você, às vezes, pensar nisso, irmão, da internet, 24 horas por dia. Quando você está dormindo, você está sonhando com isso. Quando você está acordado, você está pensando nisso. E isso é a carne. O diabo atua justamente ali. E ele vem para derrotar você. Ele vem para parar você em algum lugar. Talvez seja a ganância que você tem, o desejo de ter muito dinheiro. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas você quer muito ter. Então isso é avareza. E o diabo atua justamente na sua carne, porque na sua carne tem avareza. Não é que ele domina você e você fica possesso, não é nesse aspecto. Ele influencia. E o diabo ele tem um artifício que ele usa muito bem sucedido com a maior parte dos crentes, porque a maior parte dos crentes não ora e não jejua o suficiente para colocar a carne no lugar dela. Então ele tem um artifício chamado, eu vou dizer, invisibilidade. Sutil. O diabo nunca chega até você, ele nunca chega para você lá numa tentação, vestido com a roupa tradicional dele vermelha, com a cauda com uma seta na ponta, 2 chifres, fedendo enxofre. Ele não chega. Se ele chegasse desse jeito no seu momento de tentação, no seu momento de desordenança sexual, ou no seu momento de desordenança da ganância, se o diabo chegasse desse jeito para você, você ia ver que era o diabo, você ia assustar. Você fala, meu Deus, é o diabo. E você imediatamente ia repreender ele. Sai daqui, seu cramulhão. Seu chifrudo, sai daqui. Em nome do Senhor Jesus. Mas ele não chega assim. E aí, ele ainda atua na mente de pessoas incrédulas para elas pensarem assim, isso não existe. Não é bem assim. Será que não é bem assim? Você já viu quando você está andando de carro em uma viagem, ou você está andando de moto numa cidade muito movimentada, e você, de repente, vem aquela cena que algo vai acontecer com você, você vê o acidente, ele vem uma imagem na sua cabeça, você vendo um acidente. De onde que vem essa imagem? Eu tenho certeza, às vezes você estava pensando em outra coisa. Você não está nem pensando em acidente e de repente vem aquela imagem, aquele medo. Quem você acha que está ministrando para o seu medo crescer? Que o medo é na carne. É o diabo lançando sugestões. Sabe quando está tudo bem, você levanta de manhã e está tudo legal e de repente vem um único pensamento e te coloca para baixo, estraga o resto do seu dia. Você fica triste, você fica deprimida, você fica para baixo por causa de um pensamento que você acordou e nem estava ligado. E às vezes vem na sua mente um pensamento que tira a sua paz, que te traz tristeza, traz angústia, traz preocupação, traz medo. Você acha que isso vem de quem? Isso vem do inimigo das nossas almas, que ele atua sutilmente, ele atua, como a pastora Melissa bem lembrou que o pastor Célio diz, né? Ele vem com um pezinho de algodão. Pezinho de algodão é assim, ó, ele pisa, é uma pantufinha. O diabo tem uma pantufinha. É uma pantufinha de diabinho com um chifrinho nas pontas. Pastor, não estou gostando desse culto, eu nem devia ter vindo. Mas você precisa aprender o que é a verdade espiritual. Senão você vai achar que você vai achar que tudo é psicológico. Tudo é natural, tudo é o homem, a mente do homem. Não, se você não crê no mundo espiritual, você não crê em Jesus. Porque Jesus, ele é espírito. Ele é homem, ele é carne, mas ele é espírito, ressuscitado. Na tumba de Maomé você vai achar lá o corpo de Maomé. Na tumba de Davi você vai achar. Na tumba dos outros você vai achar. Mas na tumba de Jesus está vazia. Porque ele ressuscitou e ele foi elevado ao céu. Então o nosso Deus é vivo. Se você não crê em mundo espiritual, se você não crê em vida espiritual, então você não crê em Jesus. Se você não crê no diabo, você também não crê em Jesus.
Credo, pastor, está repreendido. Eu só creio em Jesus, eu não creio no diabo. Mas o diabo está lá. O mesmo que tentou Jesus lá no deserto, é o mesmo que tenta você. Ele tenta e atenta. Viu? Então é importante você conhecer seu inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for para a guerra, hoje, estourasse uma guerra Brasil e resto do mundo. Está parecendo jogo da seleção, Brasil e resto do mundo. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Antigamente ainda dava. Você já pensou, estoura uma guerra e você sabe que o país X, eu não vou dar nomes não, mas o país X vem contra nós. E você sabe que você vai ter que batalhar nessa guerra. Você não tem para onde correr, você pode fazer uma toca e se enfurnar lá dentro. Você vai ter que lutar essa guerra. Eu pergunto para você, você gostaria de conhecer antecipadamente o ponto fraco do inimigo para você atacar no ponto fraco, ou você ia pagar para ver o que ia acontecer? Ponto fraco, irmã Helena, você está orando mesmo, hein? O ponto fraco. Se eu fosse para uma guerra, eu gostaria de saber o ponto fraco. Se eu fosse lutar no UFC, eu gostaria de saber os pontos fracos do meu adversário. Se o meu adversário é bom em luta em pé, em trocação, se o meu adversário é bom em luta no chão, se ele for bom em luta no chão e eu não sou, eu vou dar um jeito de correr dele. A hora que ele voar na minha perna, eu vou sair correndo no tatame. E vou tentar pegar ele distraído para acertar ele do meu jeito. Então, se você tiver um adversário e você souber que você tem que lutar contra ele, procure conhecer os pontos fracos. E eu vou te dar uma receita, como que você conhece os pontos fracos do seu adversário. Quanto mais você conhece Jesus, mais você conhece o seu adversário, querendo ou não. Porque o próprio Senhor Jesus te adverte. O próprio Senhor Jesus te orienta, o próprio Senhor Jesus te livra, Ele te dá sabedoria e entendimento para não entrar em certas enrascadas. Vou te dar um exemplo novamente, quando você está andando na rua e vem aquele pensamento de acidente, o que eu faço nessa hora? Agora que você sabe que é o diabo, antes você pensava que era só você, que era sua mente só, agora que você sabe que tem um inimigo invisível, tentando achar uma brecha na sua vida para fazer algo de ruim, tentando colocar medo em você. Agora que você sabe disso, então você faz uma coisa, você cita a palavra de Deus. Você diz assim, ó, está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, diabo, você não tem vez, porque tem um anjo acampado ao redor. Cala a tua boca. Você vai parecer doido. É melhor você ser um doido livre dos ataques do inimigo do que você ser um doido do mundo natural que nem acredita que isso tudo acontece. E aí você fica indefeso, porque você acha que tudo é conversa de crente. Não, mas não é tudo conversa de crente. Poderia contar várias experiências que nós já tivemos nesses anos de ministério, lidando com situações assim. Então, seja prudente. Seja um crente inteligente, sabido na palavra de Deus. Culto de domingo passado, mergulha na palavra, se alimenta da palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra, você não vai saber se defender. Não só não vai saber se defender, mas não vai saber atacar. Porque você foi constituído por Deus para ser um atacante, não só um defensor ou uma defensora. Atacante, quando você vai ganhar uma alma para Jesus, quando você vai pregar para alguém, você vai anunciar o evangelho para alguém, você está atacando. Você não está atacando a pessoa, você está atacando o reino das trevas, porque o reino das trevas está tentando de todas as formas segurar aquela pessoa. Ele não quer que o mundo conheça Jesus. Aí você chega lá, você conheceu Jesus, recebeu o Espírito Santo, agora você é uma nova pessoa, e você chega e vai anunciar Jesus, a salvação, para aquela pessoa. Quando você vai anunciar a salvação, o inimigo não quer de jeito nenhum. Você está atacando o reino das trevas. E tem muitas vezes que você simplesmente está se defendendo. Mas toda a sua defesa contra o diabo é um ataque para ele. Ouviu? Toda a sua defesa, toda vez que você cita a palavra de Deus na cara dele, você dá um cruzado de direita na ponta do queixo dele.
Por quê? Porque a palavra de Deus é que tem esse poder. É a palavra de Deus essa autoridade. Vamos ler uns versículos aqui. Mateus capítulo 4. Era isso que você queria falar, pastor Andros? Não. Não era isso não, eu tinha outra coisa em mente. Tinha um Provérbios, um capítulo de Provérbios para falar, um capítulo de Salmos que conectava e um capítulo de Filipenses que conectava a mensagem. Essa era a minha mensagem. A minha mensagem era essa. Primeiro Provérbios, e aí Filipenses e aí Salmos. Essa era a minha mensagem. Você quer saber qual é a minha mensagem? Não, né? Que bom. Eu prefiro ficar com a mensagem dele, que ele deu para nós hoje. Então isso aqui vai ajudar muito você. Versículo 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus... por que então? Então é uma continuidade de um assunto. Na verdade, João Batista estava pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, para a manifestação do Cristo, que era o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Quando Jesus chegou, foi batizado por João Batista, Jesus foi batizado nas águas para nos dar o exemplo do batismo. Então, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, permaneceu nele, e uma voz do céu disse assim no versículo 17 do capítulo 3, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Aqui, do versículo 13 ao 17, está falando do batismo de Jesus. Aqui está falando do batismo dele nas águas. E uma manifestação de Deus aconteceu. Duas. Primeiro veio o Espírito Santo habitar permanentemente em Jesus. E depois Deus disse, esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Então Deus está dizendo, toda vez que você vê alguém descer nessas águas do batismo, seja aqui, seja num rio, seja onde for, mas for batizado por imersão nas águas, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então há um testemunho de Deus, na verdade 2 testemunhos de Deus, essa pessoa recebe o Espírito Santo dentro dela, e Deus diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, por causa da obediência à palavra. Então, todas as vezes que você vê alguém sendo batizado nas águas, assim como aconteceu com você um dia, tem 2 testemunhos de Deus, que é o Espírito Santo em você e Deus assumindo você. Esse aqui é meu filho amado. E antes disso, não é assim. Biblicamente é assim. Vamos lá. Antes disso, Deus só quer pescar nós. Salvar a gente. Então, no capítulo 4, continuação, diz assim, então, após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pela fome. Ser tentado pelas suas próprias emoções e pensamentos. Não é assim que está escrito na sua Bíblia, não? Ele foi lá para ser tentado por quem? Está vendo? Está vendo tudo que a gente falou no começo? Ele foi lá para ser tentado por diabo. Quem que tenta você? Não é Deus, não é a sua esposa. Quando você vê a sua esposa vindo, sabe, eu vou dizer caçar, confusão, nada está acontecendo, e ela começa a falar no seu ouvido, e falar no seu ouvido. Serve para os maridos também. Tem marido que vem em muitos momentos só para caçar, confusão. Não é assim, esposas? Ainda bem que você não respondeu, meu amor. E tem mulher que faz a mesma coisa. E muitas vezes, se você vê o seu cônjuge, vou falar assim que aí não tem sexo, não é o homem nem a mulher. Quando você vê o seu cônjuge
meio atormentado, meio nervoso, meio bravo, meio querendo caçar confusão em troca de nada, tem um diabo atentando nele. O que você faz, mulher? Não vou no pescoço dele não, porque senão fica feio. Você vai lá escondidinha num cantinho, vai dentro do banheiro, vai no seu quarto, vai onde for, e você fala: diabo, em nome de Jesus, não aceito você atormentar o meu esposo para vir trazer confusão na minha casa. Sai daqui em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito que ele me deu autoridade sobre você, então sai. É assim que funciona. Você vai ver que a paz volta, o sossego volta. Vamos lá. Então ele foi lá ser tentado pelo diabo, né? Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, uma das situações que você tem que ter para resistir às tentações que o diabo traz contra a sua vida, você precisa jejuar. Nós precisamos jejuar. Jesus disse assim, e quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está no céu, e teu Pai que vê secretamente recompensará. Jesus disse, quando jejuares, Mateus capítulo 5. Quando jejuares, quando Jesus diz, quando jejuares, Jesus esperava que você e eu jejuasse. Então faz parte da vida do crente, tem 2 critérios muito fortes para alguém que se diz cristão. Um critério muito forte que prova que você é cristão é uma vida de oração. Outro critério é uma vida de jejum. Todo cristão, ele deve ter práticas de oração e jejum. Se você é cristão e não ora e nem jejua, você ainda precisa conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, porque você está vivendo uma vida superficial, que hoje é a coisa mais fácil de você achar no mundo. Propostas de um Evangelho fácil. Um Evangelho que você não precisa fazer nada e que tudo já é seu. E tudo já é seu mesmo, porque Jesus já conquistou isso. Mas crer nisso, tomar posse do que é seu, aí tem um preço para você. Oração, jejum, remover esse problemão que está entre você e o propósito de Deus na sua vida, chamado carne. Enquanto você não remover, tudo sendo seu, você vai viver como se não fosse. Tendo um pai rico, você vai viver como um sem pai. Pastor, não devia ter vindo nesse culto hoje, hein? Devia. Isso aqui é para nós só. Para nós e para algum irmão da internet ali, ó. Depois de jejuar, verso 2, 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse, veio tentar, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus, está escrito, Jesus dando um cruzado de direita, na ponta do queixo do diabo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu quero ser mais, eu não vou entrar profundo em cada parte dessa aqui não, mas se você quer vencer tentação, você precisa citar a palavra de Deus. Aqui o diabo veio olhando as necessidades físicas de Jesus. Foi um nível de tentação a nível do corpo físico. Fome. Ele sentiu fome. Você está com fome, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão e come. Ô homem de Deus, ó o diabo. E Jesus, conhecendo a malícia dele, ele não deu lugar para o corpo dele, para a carne dele. Ele disse, olha, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito. Olha como o diabo é malandro. O diabo veio contra Jesus e falou assim, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que é o problema, amados? Que você às vezes fica
com esses pensamentos e criando dúvida na sua mente, é porque você não sabe quem você é. Quando o diabo chegou e falou, se tu és o Filho de Deus, Jesus deve ter pensado assim, se tu és, eu sei quem que eu sou. Agora chega uma tentação para você e você não sabe quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus. E aí vem alguma coisa contra a sua vida e você fica com medo, tentando resistir com seus pensamentos, sabe, não conta para ninguém, e você vai entrando num estado de pânico às vezes, ou de depressão, porque você não fala com ninguém. Porque você não sabe quem você é. O irmão da internet procura um pastor, uma pastora que vai te ajudar. Em vez de você ficar com caraminhola na sua cabeça, o tentador soprando coisa, você nem sabe direito, procura um pastor ou uma pastora que eles vão poder te ajudar. Eles vão ter uma unção, vão ter uma palavra para poder falar com você e vai te ajudar a sair desse lugar. E vai te instruir como você ser forte espiritualmente. Você só encontra isso na igreja, viu? Você não encontra isso aí no boteco, você não encontra isso aí nas clínicas, você não encontra isso aí no médico, você só encontra isso nas igrejas. Você quer apoio para mudar de vida? Procura uma igreja. Irmão da internet, procura uma igreja e vai congregar em nome de Jesus Cristo. Vai aprender, vai ter um pastor na sua vida, uma pastora para você ter comunhão, para você aprender. Usa a sua fé. Amém? Vamos lá, acabando. Verso 6. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, o diabo usou a palavra distorcidamente para atacar Jesus. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Já pensou? Pula desse prédio. É mais ou menos isso. Isso aí é no âmbito da alma. Isso é uma tentação no âmbito da alma, da emoção. Coloca a pessoa num nível tão profundo que ela é capaz de subir em cima de um prédio e pular lá de cima. Ou ela é capaz de se jogar na frente de um caminhão. Ela é capaz de amarrar uma corda na casa dela e pendurar pelo pescoço. Ela é capaz de tomar veneno, porque ela chegou no nível máximo da tentação e ela não procurou ajuda, irmão da internet. Eu estou falando com você. Procura ajuda. Procura ajuda, porque o caminho que você está indo vai te levar nesse lugar, no pior lugar, o lugar onde parece que não tem mais nada e ninguém pode socorrer. Procura um pastor, procura orientação, procura alguém que ore por você. Em nome de Jesus, faz isso. Eu creio que Deus vai socorrendo alguém na internet. Talvez não seja você aqui. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, levou o diabo novamente a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a sua glória. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse é o nível de tentação mais profundo. É no espírito, no seu espírito humano. E com o que o diabo veio tentar o homem? Veio tentar Jesus no espírito. Com riquezas, com posição, com glória, com fama. Entendeu por que a gente falou da ganância lá no começo? Que o diabo ele vem atuar ali na ganância, porque se o diabo conseguir vencer você na área da ganância, que está na sua carne, se você não jejuar, não orar o suficiente, não conhecer a palavra e ser liberto da ganância, você é um adorador Todo mundo falou baixinho. É o que ele disse aqui. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra, a sua glória, as suas riquezas, o seu esplendor, e disse, olha, tudo isso aqui me foi dado. Foi dado por quem? Adão. Quando Adão pecou no jardim do Éden, ele deu para o diabo tudo que era nosso.
Aí o diabo está lá, reinando dentro daquilo lá, e disse assim: ó Jesus, se você me adorar, eu vou te dar isso aqui tudo. Carro novo, casa nova, dinheiro na conta. Olha, aquela bolsa de tantos mil reais, aquela bolsa é sua, joias de ouro, olha, glória, todas as pessoas vão te reconhecer, você vai ser um homem renomado, Jesus, alguém famoso, alguém, sabe, extraordinário, as pessoas vão te reverenciar. Esse foi a tentação. E os gananciosos caem em laço, como está escrito em Timóteo. Por que cai? Porque é ganancioso e não está trabalhando para remover a única coisa que está entre você e o propósito de Deus na sua vida, a sua carne. Por isso, amanhã, 3 dias de jejum, coletivo, tá? Você da internet pode entrar junto conosco. Começa amanhã, quarta noite e termina. Vamos lá. Onde nós paramos mesmo? Versículo 9. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma forma de você vencer o seu adversário. E para vencer o adversário, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é lutar e derrotar. Deus já declarou a nossa carne derrotada, Deus já declarou a nossa carne morta. Só que nós precisamos de oração e jejum para tomar posse disso que Deus disse. Então nós precisamos trabalhar a nossa carne, trabalhar, mortificar ela, colocar ela, sabe, fazer igual quando eu converti no Sal da Terra. O pastor Célio deu um exemplo, uma época que eu nunca esqueço. Ele falou: você tem que pegar a sua alma e botar no varal, lá no sol do Mato Grosso. No sol de BH acho que não adianta muito não. Mas no sol de Rondonópolis, você põe a sua alma lá no varal e deixa ela secar. Você tem que pegar a sua carne e deixá-la no varal para ela secar. Mas para ela secar, para ela perder toda a vida que tem nela. E isso não é fácil. Isso não é fácil. É fácil, é até fácil vir na igreja. No começo é difícil, é uma luta. Mas depois que você já firmou na fé, aí o diabo sabe que você vai de qualquer jeito. Com culto ou sem culto, você está lá na igreja. Com chuva, sem chuva, com sol, com frio, com noite, seja o que for, você vai para a igreja. Então o diabo já sabe que você vai. Então nessa área, você já está congregando livremente, levemente. Então o diabo vem atacar em outras áreas. Porque ele precisa ir em cima da sua carne. E você precisa pegar a palavra de Deus e socar em cima da sua carne. Você precisa pegar jejum. Você quer ver coisa legal, é você falar que vai jejuar amanhã. Sabe o que eu faço? Eu fico enganando minha alma. Eu não falo nada para ela. Eu só levanto de manhã e fico sem comer nada. Só. Porque se eu falar para ela, irmão Lucas, se eu começar a falar uma semana antes, que tristeza. É uma luta. Não é fácil, não. Eu fui tirar um período de jejum mais prolongado. Eu e minha esposa. Aí esse nós fomos tirar juntos, nós fomos lá para o monte tirar um período um pouquinho maior. Amados, e nós ficamos 30 dias sabendo que ia para lá. E 30 dias, nossa, que tristeza, nossa alma. A sua carne começa a morrer antes. Quando você diz assim, vou jejuar tantos dias só na água. A sua carne já chia na hora, é na hora. Faz o teste. Fala para você mesmo hoje, à noite. Fala assim, vou jejuar esses 3 dias só na água. Pastor, eu não durmo. Dorme sim. Dorme. Você cita a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu me alimento da palavra de Deus. Parece uma utopia, parece um sonho, parece uma coisa mágica, mas é a verdade. A verdade, ela está na tua boca e no teu coração. Você precisa declarar ela. Então declara a palavra.
Entra nesse lugar de remover esse inimigo da sua vida. E você sabe, fechando lá no começo, o inimigo que você tem que remover da sua vida não é o diabo. O inimigo que você tem que remover é a sua carne. Então declara luta, declara uma guerra contra a sua carne. Faz isso. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Isso eu vou falar pelas experiências pessoais. Uma das coisas mais difíceis é quando você está muito tempo lutando com a carne sem jejuar adequadamente. Aí você fica se enganando. Você fica um mês jejuando uma vez por semana, uma vez no mês, uma vez cada 15 dias. Aí a hora que você jejua, você consegue ter um certo domínio próprio, você conseguiu dar um bailezinho na sua carne naquele dia, aí você compensa aquilo por mais 30, 60 dias sem fazer um jejum. É terrível, aí você entra no ciclo de enganar você mesmo. Olha como a carne é malandra. Isso chama carne. Ela fica negociando com você. A hora que você vê, você passou um mês, você não jejuou nada. 6 meses, jejuou nada. 1 ano. E olha, você está até ganhando um dinheirinho, você está trabalhando, você está até bem e tal. Então o diabo mantém você lá. Quem sopra a velhinha do seu barco nesse lugar é o diabo. Ele dá corda para você, ele deixa você ir, vai, ele dá linha. Vai, pode ir, vai. Lá na frente, a hora que ele vem contra você, você não está com a fé que você poderia estar para rebater ele. E aí você passa um período muito difícil, porque você não combateu a carne. Você se deixou levar pela sutileza do inimigo. Então, uma das maiores armas que ele tem para atacar a sua vida é chegar sutilmente, lançando na sua mente um pensamento de derrota, um pensamento de medo, um pensamento que te deixa irado ou irada. Já aconteceu isso com você? Do nada. Tá tudo bom. Do nada você vê um pensamento, você ferve. Você fica com raiva. O que é isso? Isso não é mente humana. Isso não é mente humana. Se você for num psicólogo, ele não vai conseguir tratar isso. Ele pode te dar algumas falas lá para você se controlar mais, ou para você remover alguma coisinha, ou trabalhar alguma coisa em você, o autocontrole, sei lá, qualquer outra coisa. Mas ele não pode te dar uma ferramenta e dizer, isso é o diabo. Manda ele embora, em nome de Jesus, você tem autoridade para isso. Mas um pastor vai te ensinar isso. Ou uma pastora vai te ensinar isso. Um crente fervoroso vai te ensinar essas verdades. Porque são verdades espirituais que mudam a nossa vida. Então não ignora não. Seja um crente, crente. Seja um crente corajoso, um crente de autoridade, um crente que não tem medo, que disciplina a sua carne. Ele determina que vai ficar em jejum, vai ficar. Não é fácil? Determina que vai orar até um certo período, ora. Se você fizer isso, você vai ver quanto você fica mais confiante, porque a fé cresceu em você. Amém? Vamos orar para a gente ir embora? Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp depois e eu te respondo. Tá? Talvez eu não vou abrir para pergunta, poderia até abrir para pergunta hoje, mas não vou abrir não, senão vai ficar muito tarde.